O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais está completando 50 anos. No programa de hoje, você vai ver como o trabalho desenvolvido pelo INPE mudou para melhor a qualidade de vida dos brasileiros. Um espaço infinito para explorar e que guarda informações preciosas para a vida humana. Dentro dos portões do INPE ficam os tradutores desse universo de dados. São 1.500 funcionários dedicados ao espaço. E é de lá que vêm respostas para problemas cotidianos, desafios que interferem nas riquezas do país. O Brasil é uma economia do conhecimento da natureza. Uma grande parte da riqueza do Brasil é tirada pela inteligência que a gente tem de utilizar o nosso meio ambiente, seja, por exemplo, a produção de alimentos, seja por pré-sal, ou seja, pela própria preservação ambiental. De forma que o INPE hoje entende que o programa espacial é uma forma de melhorar a capacidade brasileira de competir no mundo, sendo o Brasil uma economia do conhecimento da natureza. E fazer com que o valor daquela nossa produção agrícola, da nossa produção industrial, seja melhorado pelo uso de tecnologia espacial. Há 6 anos, Gilberto Câmara está à frente do INPE. Comanda 182 pesquisadores, além de técnicos, analistas e assistentes. Parte desse grupo fica na sede do Instituto em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O complexo de prédios foi o primeiro do INPE. Um sonho espacial que começou na década de 60 com o então presidente Jânio Quadros, que anunciou o projeto no mesmo dia em que o Brasil recebeu o astronauta Yuri Gagarin. Era 3 de agosto de 1961 e o país dava o primeiro passo na tecnologia espacial. Satélites, alta tecnologia, tudo isso estava nos planos. O INPE começa a ser montado com um grupo de pesquisa em ciências espaciais, meteorologia, observação da Terra e, na época, de teleeducação. O INPE chegou a ter um grupo de teleeducação. Só muito depois, 1980, depois de 20 anos que o INPE já existia, é que ele começa a produzir satélites. Então o INPE já nasce com uma vocação que não é só um instituto de fazer satélites, mas sim, e mais principalmente até, algum local que traz o conhecimento do programa espacial e difunde para a sociedade brasileira. 50 anos depois, o INPE se espalhou pelo Brasil. Só no estado de São Paulo são 4 unidades: São José dos Campos, Cachoeira Paulista, Atibaia e na capital. Também há escritórios no Nordeste, na região Norte, no Centro-Oeste. A região Sul tem um campus em Santa Maria. O Brasil inteiro vigiado por pesquisadores que estão de olho nos problemas do país. O INPE surgiu para observar o espaço, mas percebeu rapidamente que lá de cima era possível ver a Terra com muitos detalhes por meio das imagens de satélite. As fotos tiradas no espaço permitiram a criação do que hoje é o maior projeto de meio ambiente do INPE, o monitoramento da Amazônia. Esse imenso território, que corresponde a pouco mais da metade do Brasil, é vigiado diariamente. Dalton Valeriano comanda a equipe que analisa o desmatamento da floresta. São 34 anos de dados acumulados. Desde o começo a gente viu que os focos de desmatamento, os locais de maior concentração de desmatamento, estavam associados principalmente às estradas, as vias de acesso que foram construídas ainda na década de 60, na década de 70, com o intuito mesmo de permitir uma ocupação da Amazônia. A ocupação intencional comandada pelo governo se transformou em um grande problema. O que antes era visto como modelo de desenvolvimento se transformou em um enorme pesadelo ambiental, com a perda do capital natural e a manutenção dos níveis de pobreza entre os povos da floresta. Para conter o desmatamento e as queimadas, que são a principal fonte emissora de gases do efeito estufa do Brasil, a equipe do INPE passou então a fiscalizar a Amazônia do alto, com novas e sofisticadas tecnologias. Hoje, em quanto tempo o governo brasileiro recebe informações do INPE, por exemplo, de onde está sendo desmatado?
Hoje nós estamos entregando o resultado da interpretação de uma cobertura desse tipo, diária, tá? Em 1 até 5 dias depois da aquisição da imagem. Tá? Isso vai direto para o IBAMA. O IBAMA assimila isso nas suas ações em campo e também nas ações em termos de planejamento estratégico, de onde atuar. Eles começam a perceber onde é que são locais que estão com vamos dizer, uma intensidade maior de desmatamento naquele momento. Foi assim com 36 municípios que em 2007 entraram na primeira lista negra do desmatamento. Com os dados do INPE, o Ministério da Agricultura identificou as cidades brasileiras que tinham mais culpa na destruição da floresta amazônica. Os campeões do desmatamento. Um título comprovado pelas imagens de satélite. Essa é Paragominas, no Pará. Em 2007, o INPE havia registrado 107 quilômetros quadrados de desmatamento por aqui. Ao entrar na lista negra do Ministério da Agricultura, Paragominas foi alvo de ações policiais. Ficou impedida de desmatar, mesmo que legalmente. Os agricultores também perderam financiamentos. Começou então uma reação que em 3 anos tirou a cidade da lista do desmatamento. Mapeamento georreferenciado do município. Recadastramento dos proprietários rurais. Obediência ao Código Florestal com plantio de árvores nativas e recomposição das matas ciliares. Resultado: de vilão ambiental, Paragominas ascendeu à condição de exemplo de cidade próspera da Amazônia. Economia aquecida com inclusão social e preservação do verde. Uma história de sucesso que teve início com as imagens de satélite do INPE. Uma referência mundial. O Brasil hoje está na liderança do monitoramento de florestas tropicais. É o único país que consegue monitorar isso quase que diariamente. E o INPE foi a instituição que revolucionou isso. Veio lá atrás, quando não havia mapas de desmatamento atualizados nos anos 80, já começou a fazer esse trabalho, o trabalho se mantém. Eu acho que quando a gente olhar a história do que está acontecendo hoje, no futuro, a gente vai perceber que a informação, a imagem de satélite, captando o desmatamento quase em tempo real, foi a principal ferramenta no combate ao desmatamento e a principal ferramenta na mudança da percepção dos brasileiros e das lideranças políticas de que era importante conter o desmatamento. Então, a contribuição do INPE é ímpar, é única. Com base nos dados do INPE, o Brasil também firmou um compromisso com o mundo: reduzir 80% do desmatamento até 2020. Nesse site específico para queimadas, o INPE libera todas as imagens de satélite que mostram exatamente onde está queimando. No ano passado, por exemplo, o Instituto localizou mais de 130 mil focos de incêndio, um dos piores anos de fogo na história do Brasil. Mas ele sozinho não diminui queimada? Não, claro que não. Se a gente conseguisse fazer isso, inventar assim um esguicho gigante que você apertava a tecla no computador, o satélite e mandava alguma coisa para apagar o incêndio, seria fantástico. Com a informação do satélite, é preciso agir em terra. Atualmente, 3.000 usuários estão cadastrados no sistema de alerta de queimadas do INPE. São prefeituras, bombeiros, defesa civil. O estado do Mato Grosso, um dos mais afetados pelo fogo no Brasil, utiliza as informações do INPE com frequência, segundo o pesquisador. Mato Grosso tem sido um exemplo em muitos casos, às vezes tanto positivos quanto negativos, né? Negativos no contexto que em alguns anos as queimadas saem totalmente do controle.
Mas, por outro lado, o Mato Grosso, nos anos não tão secos, consegue desenvolver um trabalho muito interessante. Eles criaram todo um setor que utiliza as informações de queimadas para organizar o próprio controle das unidades de fiscalização que eles têm, que pegam as informações, vão atrás dos focos, orientam os agricultores, os fazendeiros para não utilizar o fogo e dão multas para os que estão utilizando indevidamente. 2 milhões de imagens captadas pelos satélites compõem o banco de dados do INPE. Está tudo na internet, de graça, para quem quiser usar. Ao todo, 10 satélites que estão na órbita da Terra enviam informações ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A maioria desses dados chega aqui em Cachoeira Paulista. Essas 2 antenas, por exemplo, estão recebendo imagens do satélite GOES, que está a 36 mil quilômetros acima de nós. A cada 15 minutos, uma nova imagem chega aos pesquisadores. Também em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, funciona o serviço de maior visibilidade do INPE, a meteorologia. O trabalho é diário, tem que ser preciso. Errar a previsão é falhar com milhões de pessoas que recebem essas informações por diferentes mídias e programam as suas vidas em função delas. E aqui na imagem do satélite nós vemos exatamente isso. Choveu 75,5 milímetros, então é muita água, é vento, são raios. Então, todo esse transtorno em função dessa condição meteorológica que ainda deve continuar no fim de semana, Leilane. A partir da construção do CPTEC, a previsão meteorológica começou a ter um grau de acerto superior aos 70%, 80%, contra os 60% que tinha na primeira época, e fazer previsões numéricas para já 5 dias. A partir dali, tudo foi melhorando, novos supercomputadores vieram, a ciência meteorológica continuou avançando, os modelos meteorológicos foram sendo aprimorados e hoje nós estamos com uma previsão de tempo muito mais confiável, com um índice de acerto de em torno de 97%, 98% para 24 horas. E agora pode avançar ainda mais. A previsão do tempo é baseada em cálculos matemáticos que são feitos por supercomputadores instalados aqui no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E no fim do ano passado, o INPE ganhou a ajuda desse equipamento aqui. O Tupã é o terceiro computador mais avançado no mundo para meteorologia. O Tupã é mais rápido nos cálculos, muito mais rápido. É o maior supercomputador do continente, turbinado com uma gigantesca capacidade de processar dados e, com isso, indicar o futuro do clima. Com esse equipamento, o Brasil entra no seleto time de países com capacidade para realizar modelagens climáticas. Nós temos gerado cenários que têm sido usados em muitos estudos de grande projeção nacional, como, por exemplo, o estudo da Embrapa, agricultura, que prevê que muitas áreas onde atualmente tem culturas, se não tem adaptação, no futuro podem ficar muito comprometidos. A soja e outras grandes culturas industriais. Também em parceria com o INPE, a Fundação Oswaldo Cruz mostrou que as mudanças no clima podem provocar a migração de moradores do semiárido para cidades mais ricas. O clima também comanda a produção de energia elétrica. Grandes reduções nas vazões do Rio São Francisco. Ou seja, se prevê um cenário que, se nada é feito, podemos ter problemas de carência de energia na região sudeste. E isso tem problemas graves em termos de economia e população. A previsão de fenômenos raros também ganha mais precisão. E o INPE vai poder dar alertas antecipados em caso de grandes tempestades. É mais um elemento na corrida para salvar vidas. O próximo passo é o Centro de Monitoramento de Desastres, que vai ter sede no INPE. Ele vai utilizar como uma ferramenta fundamental as previsões de tempo feitas pelo computador Tupã. Então, a partir dali, o centro começará a monitorar as áreas sujeitas a algum tipo de risco e emitir, caso seja necessário, alertas para a Defesa Civil.
a expansão do conhecimento. Em meio século de vida, o Instituto já formou 1.677 mestres e 456 doutores. Hoje, quase todos os setores do Instituto podem receber visitas escolares. É o caso do Mini Observatório, onde jovens veem os astros de perto. Já o sensoriamento remoto, que trabalha com as imagens de satélite, já capacitou mais de 1.000 pessoas. Do espaço para a sala de aula. Uma das grandes vantagens das imagens de satélite é que, com alguma capacitação, a leitura de um mapa como esse aqui se torna muito fácil e útil na escola. Hoje, essa sala está cheia de professores que vieram de várias partes do país. Eles estão no INPE em busca de novas ferramentas para melhorar a educação. Camila e Júlio vieram de Altamira, no Pará, em busca de conhecimento. É muito difícil a gente concorrer com a televisão, com a internet, com a informática, né? E apresentando esse recurso, acredito que vai dinamizar as aulas e vai possibilitar, com certeza, um resultado melhor e um conhecimento, acredito que de uma maneira mais consciente pelos alunos. Da observação atenta também nascem ações, como aconteceu com essa escola pública de São José dos Campos. Foi com uma imagem de satélite que os alunos conseguiram olhar melhor para o próprio bairro. A gente quis aliar o sensoriamento remoto com o trabalho de educação ambiental que a gente já desenvolvia na escola. Até então, a gente ficava muito com conversas conscientizadoras, com produção de cartazes, e que a gente acabava não vendo assim muito resultado. Com a capacitação do INPE, a professora Sheila estimulou os alunos a analisar essa imagem do entorno da escola. A tarefa era contabilizar o número de árvores, ao todo 25.000 exemplares. Depois, com a ajuda de um site que calcula emissões de gases do efeito estufa, a sala fez as contas. Para compensar a poluição dos moradores, o bairro precisaria de muitas árvores. 110.000 árvores era o que deveria existir aqui nesses dois bairros. Daí não dá para resolver esse problema na sala de aula, né? Não, não dá. A gente tem que partir para a ação. E a ação faz eles se conscientizarem muito mais do que uma conversa. Das 25.000 árvores identificadas naquela imagem de satélite, só 306 estavam efetivamente nas ruas do bairro, assim na calçada. As outras mais de 24.000 ficam em sítios afastados daqui. Por isso, os alunos investiram no corpo a corpo, no trabalho de convencimento dos moradores. E em um ano de projeto, eles já conseguiram plantar 260 mudas. É um trabalho de formiguinha que a prefeitura não consegue fazer. Eles vão de casa em casa cadastrando os moradores que gostariam de ter uma árvore logo em frente. Com os dados em mãos, a turma envia os pedidos para a prefeitura, que só tem o trabalho de plantar. Qual a sensação hoje quando você passa na frente de uma casa e fala: essa árvore eu convenci o morador a plantar? É muito boa, porque as pessoas olham assim e acham a ideia chata, mas quando a gente consegue convencer, a gente fica feliz, porque ajuda o meio ambiente, né? Conhecimento que muda cidades, bairros e a vida de muita gente. O Instituto entrou cedo na vida da família Rudolph, primeiro com o Bernardo e depois com os filhos, que hoje estão tão perto quanto a foto no porta-retrato. A história dessa família está muito ligada ao INPE. Quem vai explicar isso pra gente é o Bernardo, que chegou primeiro, né, Bernardo? Pois é, mas eu vim, quando eu vim para cá, depois que eu formei em Viçosa, em agronomia, eu vim para cá, para São José, já tinha o Frederico, né, meu filho mais velho, e o Conrado. Vim para cá como bolsista, né, para fazer o mestrado, e depois de um ano fui contratado no INPE, né, então isso foi uma situação muito boa, né, de bolsista para funcionário. O Frederico primeiro veio fazer um curso de especialização aqui, depois mais tarde veio o Conrado fazer o mestrado, aí ele conheceu a Camila, né, casou com a Camila, hoje os dois estão fazendo doutorado nos Estados Unidos, na Califórnia, né, em Santa Bárbara. E a Natália, né, de uns 2 anos para cá, ela começou a fazer o doutorado em sensoriamento remoto também, na área de oceanografia. Todos passaram pelo INPE desde pequenininhos. Eu lembro da gente indo lá no experimento, no campo lá de milho, né,
e trigo, às vezes também ele levava lá o trabalho para casa, tinha que separar o trigo nos saquinhos, né? A gente ajudava a contar, né? Separar, então a gente sempre foi acompanhado assim nessa questão da pesquisa dele também, né? A gente se interessava, perguntava. E os meus professores todos me conheceram pequenininha, né? Então eu sinto um carinho assim de estar em casa aqui também, que é muito gostoso. Você tá com um filho pequenininho? Sim, o Rafael vai crescer também, com certeza frequentando aqui, assim, então... Para mais 50 anos de INPE, é isso? É, quem sabe um dia ele também estuda aqui, né? Todas as vezes em que o Brasil investiu forte em ciência e tecnologia, com estratégia e visão de longo prazo, saiu ganhando. É o caso do INPE nesses 50 anos de história. Mais informações sobre os assuntos mostrados aqui hoje, acesse o link do Cidades e Soluções no site da Globo News ou o nosso blog. Até a próxima.